que todo dentista precisa saber sobre odontologia de esporte? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para vocês informações sobre saúde, estilo de vida, horizontes culturais e informações relevantes nesse ambiente. Meu nome é Eduardo Fregnani e eu quase sempre trago um convidado aqui de relevância no cenário da odontologia, no cenário médico e possivelmente ao longo da nossa trajetória aqui desse podcast de diferentes áreas, para que a gente possa compartilhar conhecimento, conteúdo e seja a partir de uma conversa informal, através de uma conversa despretensiosa, que a gente consiga trazer informações interessantes para todos. Minha convidada de hoje eu considero uma pessoa aqui da casa, encontro com ela todos os dias e confesso que eu não me lembro muito bem como que eu a conheci ou quando foi o nosso primeiro encontro e até uma coisa que eu quero perguntar para ela se ela lembra. Mas muito bem-vinda, Andréia Tolentino. Andréa ou Andréia, não sei, há controvérsias, mas muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Muito Além dos Dentes. Para quem não sabe, a Andréia é uma das minhas incentivadoras e que apoiou nesse projeto, então obrigado, mas seja muito bem-vindo, Déia. Obrigada, Du. Só para explicar, meu nome é Andréia, mas meu nome artístico é Déia Tolentino, só por isso. Você prefere com I, só meio erro. Não, é porque o pessoal deixa o meu Andréia só lá no pessoal e o Déia para este momento aqui. Tá bom. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, peço para vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o seu joinha, de seguir a nossa página, de compartilhar nas redes sociais, nos seus grupos de conversas com os amigos, porque isso aumenta o nosso engajamento, porque isso difunde a nossa ideia e faz com que a gente alcance o maior número de pessoas. Então, por favor, não deixe de compartilhar esse nosso podcast. Déia, como você muito bem sabe, de maneira geral, nosso podcast é dividido em algumas zonas, né? 4 partes, e que tem focos assim, mais para odontologia, focos mais gerais para todo mundo. Mas eu acho que com você vai ser meio misturado, assim, porque eu acho que algumas coisas que eu gostaria de que você respondesse é legal já encaixar para todo mundo, tanto para o profissional da área da saúde quanto o não profissional da área da saúde, e eu acho que a gente consegue caminhar junto tudo ao mesmo tempo, e eu acho que vai funcionar melhor. Mas de verdade, eu queria saber como que a gente se conheceu. Eu não lembro muito bem, você lembra? Lembro. Foi na livre docência da Ana. Você lembra? Não lembro. Quando ela foi fazer o concurso do livro docente. Na verdade, eu já ouvi falar muito sobre você, porque quando eu entrei lá na dentística com a Ana, e a gente ficava lá na clínica, e ela sempre mostrava uns casos seus, a gente vai conversando, porque o Du, ele faz reabilitação, apesar de ser endodontista, mas a gente nunca tinha se conhecido. Eu acredito que foi num dia que a Ana foi fazer um concurso de livre docência. E depois a gente teve um final de ano lá na casa de vocês. Então foi mais ou menos isso que a gente se conheceu, né? Você foi com o grupinho isso, de orientadas dela. Exato. Mas assim, a gente conheceu, ela apresentou e a gente já trocou uma ideia, porque eu fui zoar que a Ana come muito pouco. Aí você falou assim, nossa, realmente ela come muito pouco e tal. E aí o suco ela sempre deixava. Lembro que você ainda comentou, não, ela sempre faz isso. Eu falei, nossa, ela faz isso mesmo. A gente trocou essa ideia. Foi esse dia. Entendi. E me conta um pouco da sua trajetória, porque você é do Acre, depois foi para Goiânia, depois foi para Uberlândia e caiu em São Paulo. Nossa, então vamos lá. Me conta a trajetória. É que assim, meus pais, eles conheceram em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Começa antes. Começa bem antes. Então, meu pai é de Marília, no interior de São Paulo, e minha mãe é de uma cidade que chama Abambai, no Mato Grosso do Sul, e eles se conheceram em Dourados, que é uma outra cidade. Na época que eles se conheceram, tiveram os filhos, o meu padrinho foi pro Acre, porque ele trabalhava numa empresa que chamava Marilã. E ele assumia essa fábrica lá no Acre. E ele chegou lá no Acre, ele conheceu o Acre e falou assim, pessoal, vem pra cá, que aqui vai estourar essa cidade, vai crescer muito, tal. E ele simplesmente levou
toda a família da minha mãe. Aí você compraram o estado? Aí praticamente foi isso, né? Hoje existe 4 pessoas, são todos da minha família e tal. Tô brincando, gente. De renda? Tô brincando. Brincadeira. Mas aí ele simplesmente levou todo mundo. Todos, a minha mãe, o meu pai, os irmãos dela, todos foram. Só que o meu pai, quando ele chegou lá no Acre, você imagina, isso há 1980, e ele olhou assim, o Acre ainda é um estado que precisa crescer, evoluir em muita coisa. Mas assim, minha mãe estava grávida, acabou que ela teve a minha irmã, aí 3 anos depois me teve, e 1 ano depois teve o meu irmão. Quando ele ganhou o meu irmão, ele falou assim, não tem condição de ficar aqui nesse estado, aqui eu não quero criar meus filhos aqui, eu preciso. E aí ele não tinha para onde ir, ele voltou para a cidade de Marília, que é onde meus avós moravam, que eram os pais dele. E eu morei mais 2 anos e meio em Marília, até ele achar um emprego em Dourados. E aí a gente se mudou para Dourados. Morei lá mais 4 anos. E aí ele recebeu uma proposta de emprego também para assumir uma gerência de uma empresa de recapagem de pneus. E eles deram 2 opções para eles. A primeira foi São Paulo. E meu pai trouxe minha mãe para conhecer São Paulo, ela odiou São Paulo. E aí ele falou assim, olha, tem uma outra cidade que a gente vai abrir também, se vocês gostarem, que era Goiânia. Minha mãe chegou, conheceu Goiânia, adorou Goiânia e a gente foi para lá. Quando eu fui prestar vestibular, eu ia fazer odontologia na UFG. Só que a UFG ela só é no final do ano. Em Uberlândia, eles têm vestibular no meio do ano e no final do ano. Então eu falei assim, bom, ir treinando, eu testando pra ver se eu vou conseguir passar, deixa eu prestar o vestibular no meio do ano em Uberlândia. Fui lá, prestei, só que eu passei. E eu sempre desejei estudar fora. Era uma coisa que eu sempre falava, eu não vou morar aqui, eu quero morar fora de Goiânia, eu quero morar sozinha. E era sempre uma ideia. Então quando eu passei, eu falei, eu não vou desperdiçar uma vaga numa federal com risco de talvez eu não passar e na Federal de Goiás. Falei, mãe, eu quero ir. Minha mãe falou assim, não, então se você quer ir, bora. E aí fui pra Uberlândia. Aí nisso a gente fez faculdade, estudei lá, tal. E na hora quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar com odontologia do esporte. Por quê? Eu sou apaixonada por esporte, sempre fui desde cedo, minha família todinha é apaixonada. E eu não... Família o quê? Pai, mãe, assim? Minha mãe mais, a família todinha da minha mãe, eles jogam tudo. Joga vôlei, ping-pong, pebolim. Quando a gente viaja pra lá, é campeonato de tudo. É de futevôlei, de vôlei, de pebolim, de ping-pong, de baralho, porque a gente gosta muito disso. E minha mãe tem 63 anos e ela joga vôlei até hoje, ela compete, né? Então eu vivenciei isso muito. E quando eu estava fazendo faculdade de odontologia e no 6º período eu descobri que existia uma área chamada odontologia do esporte, aí meus olhos brilharam. E eu falei, nossa, é por esse caminho que eu quero seguir. Só que eu tinha 2 opções, ou eu voltava para Goiânia, eu ficava em Uberlândia, ou eu buscaria uma região que já tinha isso mais avançado, vamos pensar assim, e estruturalmente um lugar que entendesse esse universo de forma mais rápida. Eu acho que São Paulo ela é evoluída nesses pontos, quando a gente compara com o Brasil todo. E aí eu falei, bom, não vou voltar para Goiânia, não quero ficar em Uberlândia. E a gente percebe que em Uberlândia foi para fechar um ciclo. Lá ele existiu para que eu pudesse fazer faculdade, mas eu sabia que não era para eu ficar lá. Mas você fez especialização lá? Não, tudo aqui eu fiz em São Paulo. Assim que eu terminei, eu já mudei para São Paulo. Entrei em contato com uma professora aqui da USP, né, que era a professora Neide Couto. Falei, Neide, queria fazer mestrado, aí foi se alinhando, vim. Ela trabalha com odontologia do esporte? Odontologia do esporte. É uma das grandes referências que a gente tem hoje no Brasil em relação à pesquisa. E, então eu busquei isso na internet, falei, bom, se quero trabalhar com alguém, quero fazer mestrado, quero fazer uma pós-graduação, tem que ser com a pessoa que é referência. Então eu achei a Neide, mandei um e-mail pra ela, a gente conversou, vim conhecer ela aqui no UNCIOSP. Falei, Neide, eu quero fazer mestrado com você. E mudei pra São Paulo. E eu mudei antes de entrar pro mestrado. Então eu fiquei 1 ano e meio trabalhando até sair, né, a pós-graduação, assim, sair a possibilidade de fazer a prova e entrar. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei. Porque eu entendo que a área de odontologia do esporte ela precisaria estar num hub, assim, de cidade que pudesse ser mais fácil eu chegar em mais pessoas. Porque que tem mais dentistas, que tem mais... tem uma população com cabeça um pouco mais... não seria evoluída, mas assim, que já entende que novas tecnologias... estão aqui existindo para beneficiar a paciente. O seu caminho na dentística? O que acontece? Eu sempre gostei de dentística e prótese também. Né? Tanto que eu entrei lá pro grupo do Paulo, de Paulo Vinícius Soares, que tinha um grupo de lesões não cariosas, e eu sempre gostei de dentística. Mas quando eu mudei para cá, não existia especialização em odontologia do esporte. Ela só foi virar especialidade em 2015. Você é a favor ou contra? A favor. A favor? E ela virou, né, de fato. Por que você acha que tem que ser uma especialidade?
Porque eu vejo que é como se fosse que a gente olha, pensando igual a sua área, a gente está de frente a um paciente que ele tem particularidades e especificidades que é diferente de um paciente não atleta. E principalmente quando eu considero um atleta de alta performance dentro de clube de futebol. Então aqui a gente entra de outros fatores fisiológicos, de respiratórios, imunológicos, igual o seu paciente oncológico. A partir do momento que ele entra, né, nesse espaço, você vê que muda completamente a questão de saúde bucal, os impactos psicológicos, saúde mental, tudo é afetado. Então precisa ter um dentista que ele visualize que esse estilo de vida ele vai ter impacto para o paciente, tanto de forma sistêmica como de forma em relação à saúde bucal. E precisa ser um dentista que tenha essa visão. Quando a gente entra ainda para clube de futebol, mais ainda, porque aí eu tô falando de uma questão financeira muito maior. Então um clube que ele investe no paciente, um atleta, por exemplo, o mirim, e que ele não pode deixar isso se perder, por exemplo, um problema bucal. Hoje a gente sabe que doenças infecto-inflamatórias da cavidade oral impactam o desempenho esportivo de pacientes atletas. Então, como que um clube está investindo em um indivíduo em que ele pode vir a ser penalizado, perder um jogo, perder rendimento, às vezes por um problema bucal. Aí você vai falar assim, Andréia, mas todo dentista não tinha que visualizar isso? Sim. Só que o dentista que ele não tem essa visão esportiva, ele não se importa com isso. Sim. Ele faz tudo no tempo dele, ele não entende que o atleta ele vive num espaço de tempo diferente do que um atleta normal. Então eu trabalho muito mais com a prevenção do que necessariamente numa parte curativa. Eu entendo. Depois eu vou só continuar a história da dentística, depois eu vou voltar. Eu sempre gostei muito de dentística e prótese. E aí eu falei, bom, eu queria fazer uma especialização. Comecei a trabalhar primeiro, trabalhei e fui fazer especialização em 2016. Você se formou quando? 2012. 4 anos depois. 2016. E aí eu gostava muito de dentística e fui fazer uma especialização. Mas eu sempre tive na cabeça que eu nunca queria fazer nenhuma especialização de primeira. Mesmo que fosse odontologia de esporte, já fosse uma especialidade, eu jamais ia terminar a faculdade e entrar para isso, porque eu acho que a gente precisa de mão primeiro, a gente precisa passar por dificuldades. E eu percebi isso muito quando eu entrei na minha especialização. Porque às vezes eu tinha colegas que o professor ele não tinha segurança de deixar o aluno às vezes trabalhar porque o aluno tinha muita insegurança. Às vezes não atendeu muito, acabou de sair da faculdade, quis entrar numa especialização. E no meu caso, eu já conseguia lidar muito melhor com isso porque eu já tinha passado por... Concordo completamente com você. Especialização é pra gente se especializar, né? Não é pra gente aprender. Exatamente. Aí eu falei, vamos fazer uma especialização, até porque a gente realmente precisa. Lá atrás eu tinha a ideia de que eu queria entrar numa universidade, ser professora também. E é um título importante. Não tem mais desejo? Não tem. Faz tempo? Não tem. Faz tempo já? Já tem, pelo menos assim. Porque a gente vai entendendo como funciona esse universo, né? Então, assim, quando eu saí da faculdade, a gente tem umas referências de professores, né? E você fala, quero entrar numa universidade. Só que você vai descansando, você vai entendendo que o sistema não é bem assim. E eu venho de um universo em que você quer trazer inovação, você quer trazer formas de abordagem diferente e você sabe que... Mas você não tem vontade de pesquisa? Não digo estar presente numa graduação, de uma faculdade, mas de participar de uma pós-graduação e ser pesquisador? Grupo de pesquisa, ok. Aí é uma questão diferente. Mas antigamente eu tinha um sonho de entrar numa universidade e ser professora. Mas aí a gente vai entendendo que esse universo já não é tão como a gente imagina. Assim como eu também desejava muito, depois eu queria entrar no clube de futebol. Até eu me aproximar de clubes de futebol e entender como isso funciona. Então aí você vai amadurecendo. Isso é amadurecimento. E amadurecimento de entender o sistema e entender também que talvez não era isso que eu queria, ou talvez assim, lá atrás poderia ser algo que eu queria, mas hoje eu já não quero mais. Então eu quis fazer pós-graduação porque eu acho que é importante. Eu acho que você não tem que buscar só um título. Eu acho que você tem que aproveitar o processo que a pós-graduação te fornece. Sim, para muitas coisas. Exatamente. Pesquisa, network, contato, aprendizado. Não é eu nunca fui em busca de um título. Falei, meu sonho é ser doutora. Não, eu percebi que o mestrado me possibilitou abrir portas de muita coisa dentro da odontologia de esporte. E o meu doutorado mais ainda. Porque eu vi na Ana Cecília uma pessoa que tinha uma ambiência que eu gostaria. E ela estava próximo de empresas. Era uma pessoa que se dava bem com... Ela é aquele professor que você admirava em relação quando você estava junto com ela. As atitudes, os valores. Então você se encontra com uma pessoa que você fala assim...
é o tipo de professor, um tipo de mentor que a gente quer próximo da gente. Não queria estar mais dentro da USP, mas eu queria estar nessa ambiência que ela proporcionava. E eu entendi que aí a pós-graduação ela já não é um título, ela é esse processo. Então, tudo que eu pude aproveitar ali no meu doutorado, eu aproveitei através, por exemplo, da Ana Cecília, de oportunidades. Por isso que eu sempre falo assim, eu não reclamo do meu doutorado de nenhuma maneira. Eu falo assim, gente, eu não tive problema nenhum. Eu entendo quem tem esses problemas, mas por isso que eu falo, quando você for fazer pós-graduação, saiba escolher muito bem o seu orientador, que ele faz total diferença. E é isso que você vai amadurecendo, né, nas suas escolhas, né? Com relação a... Concordo com você. Eu nunca tive nenhum desejo de dar aula em graduação e de ter o título de professor de faculdade, assim. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, apesar de eu ter cumprido e passado por essas etapas da pós-graduação, de mestrado, doutorado. Primeiro porque eu gosto do ensino, mas o ensino para um outro nível ou para um outro público, né? E sempre gostei bastante da pesquisa e sou orientador, né, em programa de pós-graduação até hoje, porque eu julgo isso como algo, obviamente que é uma oportunidade que eu posso dar para uma pessoa que quer seguir uma área que eu, ao longo dos anos, criei algum tipo de experiência, mas também para me forçar a estar sempre estudando, renovando as minhas aulas, me atualizando, estar presente em eventos, porque a tendência do ser humano é se acomodar, né? Não, eu estou bem, meu consultório está indo bem, eu tenho um conhecimento que eu adquiri com muito... E a pós-graduação feita do jeito que nós fizemos, com dedicação integral e exclusiva ou muito focada, faz com que a gente absorva conteúdo e informação que vai durar muito tempo, né? Sim. Décadas, né? Talvez muito próximo até do final da sua carreira, aquilo que você adquiriu de conhecimento está muito intrínseco em você e que você consegue carregar, né? E com pequenas novidades pontuais, porque a gente sabe que a pesquisa, para ter realmente revoluções, demora. Então, eu gosto muito disso. Mas, indo para o assunto da especialidade, obviamente que eu não sou contra, mas talvez eu não seja totalmente a favor. Não só da odontologia do esporte, mas, por exemplo, a odontologia hospitalar agora, que é uma especialidade talvez a mais recente ou mais nova na odontologia. Porque a odontologia do esporte, ela é pouco... vamos dizer assim, estou entendendo que ela é pouco clínica, você concorda? Ela é muito mais de formação, de conhecimento, do que clínica, porque a atuação clínica é uma atuação da odontologia básica. A mesma forma, a odontologia hospitalar, a odontologia para pacientes oncológicos. É uma formação de conceito, é uma formação teórica. Nesse aspecto que eu fico em dúvida. Porque, por exemplo, na medicina, o cara se formou médico, mas ele quer fazer cirurgia cardíaca. Só que para ele chegar na cirurgia cardíaca, ele primeiro fez cirurgia, aí possivelmente ele fez cardiologia, aí ele chegou na cirurgia cardíaca. Então, ele é uma subespecialidade dentro de outras especialidades. Então, eu quase sempre entendo que, por exemplo, na odontologia hospitalar, existe uma outra especialidade, hoje existem duas, por exemplo, a estomatologia e a odontologia para pacientes com necessidades especiais, que de certa forma já dão a cobertura para essa outra área. Então eu não sei se, obviamente que assim, eu tô querendo sonhar, são os moldes de como é organizada a odontologia, né? As duas especialidades, mas sim, talvez o correto fosse começar a ter subespecialidade. Então a odontologia hospitalar é uma subespecialidade da estomatologia. De repente, a odontologia para pacientes com necessidades especiais deveria ser uma subespecialidade de uma especialidade básica. Porque não adianta a pessoa fazer, na minha visão, não adianta a pessoa fazer odontologia hospitalar com a carga horária que é oferecida para estomatologia, com a carga horária que é oferecida para PNE nessa especialidade OH, sem ele ter um conhecimento profundo na outra. E mais do que isso, a pessoa acabou de se formar, vai fazer odontologia, a especialidade em odontologia hospitalar, mas não sabe fazer uma moldagem adequada, não sabe fazer uma anestesiar adequadamente, não sabe fazer uma restauração adequadamente. Imagina num paciente na beira do leito, com um monte de complicações técnicas, estruturais do próprio paciente, e aí a gente acaba
perdendo, porque então é nesse ponto que eu raciocino que talvez a forma como a odontologia está hoje talvez não tenha outra alternativa, mas eu acho que entra nesse ponto, porque aí seria uma utopia. A gente almejar que a odontologia se organizasse estruturalmente dessa maneira. Porque assim como a odontologia. Isso, com certeza. Aí não teria a odontologia do esporte como uma especialidade, mas isso teria que ser abordado de uma melhor maneira dentro da odontologia em relação a grupos específicos, que não é. Então, é que aí a gente começa a lembrar que nem próprio hoje com a odontologia, com outras áreas básicas como oclusão, não são abordadas. Então, não adianta. Como tudo, na verdade, é uma saída para que você possa ter esse conteúdo específico para esse grupo, que nem a odontopediatria. Em tese, a odontopediatria, o que muda? É um pouco o manejo do paciente, que é um paciente diferente, mas você vai fazer uma restauração numa criança, o protocolo restaurador ele não muda, assim como no atleta. Dentro da especialidade de odontopediatria deve ter uma carga horária muito grande de todas as outras especialidades. Sim. Né, que é difícil. Mas aí seria a questão da utopia de a gente ter uma odontologia bem estabilizada, bem planejada, para que a gente pudesse depois gerar outras subespecialidades. Porém, que não é o que acontece. E a gente não enxerga que isso irá acontecer, entendeu? Além disso, também tem um viés comercial, né? Do tipo, são criadas especialidades para fomentar, né? Uma coisa que é triste, mas a gente sabe que existe, por questões comerciais, para gerar mais alunos, né? Então, isso E isso a gente vê também em outras, nem só nessas que a gente está conversando, mas assim, o que a gente vê de hoje professores dentro de faculdade que não dão conteúdo direito para forçar aluno a fazer os seus próprios cursos fora, isso acontece muito. Então tem todo esse viés comercial também que está envolvido. Então, utopicamente seria lindo, como você estruturou. Mas o que a gente vê, eu não enxergo isso como uma possibilidade nem próxima e nem talvez tão longe, porque quando envolve questões financeiras... Déia, me responde uma coisa. Por que todo dentista precisa saber sobre odontologia de esporte? Porque, assim, de forma geral, e por que toda a população precisa saber sobre odontologia, principalmente a população atleta, né? Precisa saber sobre a odontologia de esporte, sim. Que quais princípios fundamentais, tanto para o profissional da área de saúde, quanto para a população em geral. A gente tem que pensar que hoje, segundo o último censo do IBGE de 2015, eles relataram que existem mais de 50 milhões de brasileiros que afirmaram que praticam algum esporte ou algum tipo de exercício físico. E isso considerando que mais de 2 vezes, mais de 3 vezes na semana. Quando a gente entende que o universo de um paciente que pratica exercício físico está envolvido em 3 pilares: treinamento, que são os treinos, a alimentação e questões relacionadas a sono, descanso, que na verdade seria melhor dizendo. Quando o paciente treina, todo indivíduo quando você está treinando, você tem alterações fisiológicas, metabólicas, salivares. Então, por exemplo, você tem xerostomia, você tem uma queda de fluxo salivar durante esse exercício físico. Quando você fala uma pessoa que faz atividade física 2 ou 3 vezes por semana, se ela vai na academia fazer musculação com o personal 3 vezes por semana... Considera um exercício... A academia é um exercício físico, né? Ela não é considerada um esporte. Então, por isso que lá nesse próprio estudo do IBGE, que a gente fala nos cursos, é que é exercício físico e esporte, tá? Assim como o CrossFit. CrossFit não é considerado uma modalidade esportiva, é um exercício. Nem beach tênis. Beach tênis... Não, é um esporte. Qual que é o outro? É o esporte. Beach venceu? Beach venceu, pra quem pratica. Mas o CrossFit, eu esqueci até o que eu ia falar do outro exercício físico. Bom, mas hoje existem mais de 200 modalidades esportivas, e Pilates, por exemplo, não é um esporte, é um exercício físico. Mas o que a gente entende? Que alguns tipos de treinamento, eles vão impactar a saúde bucal, o aparelho estomatognático, na verdade. Então, uma pessoa que pratica Pilates, uma pessoa que pratica musculação, toda vez que você está fazendo algum tipo de exercício de força, ou muita força, precisa de concentração e estabilidade corporal, é uma tendência fisiológica de você contrair os músculos. Então, músculos da face e os músculos aqui, por exemplo, do rosto, aqui próximo, que é esse masseter, temporal. Isso, muito bem, contração muscular. O problema é que, assim, você fazer isso toda semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, você está sobrecarregando o seu aparelho estomatognático. Tanto que é frequente relatos, por exemplo, de dor de cabeça pós-treino. O seu músculo, você está sobreutilizando ele. Dores musculares nessa região.
Em alguns casos, quando você precisa de muita força, a tendência é que nessa musculatura ela não aguente e você vai levar um travamento. A partir do momento que você encosta os dentes, você está também sobrecarregando essas estruturas. Então a gente gera alguns impactos, tanto articulares, musculares, de glândula salivar, de desgaste dentário, sensibilidade e alguns problemas de saúde bucal. Quando o dentista ele não visualiza que é o esporte, ele vai tentar tratar todas as consequências das sequelas. Ele não vai na causa, porque em nenhum momento ele perguntou para o paciente dele se ele pratica exercício físico. Porque nós fomos formados lá na graduação a fazer aquela lista de anamnese gigantesca em que nem o dentista sabe o que fazer com as respostas. Você acha que a população está fazendo mais esporte? Existe alguma estudo mostrando que a população hoje em dia está praticando mais atividade física do que no passado? Porque assim, até pelo número grande de academia, clube de corrida, pelo menos aqui em São Paulo, a gente percebe que parece uma tendência das pessoas fazerem mais exercício. E vai ter, né, Du? Porque assim, você vai ver algum dia alguém fazer um governo fazer um estímulo à não prática de esporte. Você vai ver alguma campanha da OMS falando assim, gente, parem de praticar exercício físico. Não, isso vai ser sempre o estímulo. Então, o número de pacientes que vão praticar exercício físico tende a aumentar a cada ano. Novos esportes vão surgindo, igual o beach. Não existia beach tênis há 10 anos atrás. E assim, existem mais de... Vai acabar já, certeza. Pode ser, mas aí surge outra. Mas existem mais de 300 modalidades e as pessoas vão misturando esportes. E aí que entra você entender que cada modalidade esportiva tem especificidade. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica crossfit, além dela apertar e contrair, ela geralmente gera calos nas mãos. O que eles vão fazer? Fica mordendo. Isso é uma especificidade daquela modalidade. Tem pacientes triatleta, maratonista, por exemplo, que eles têm mais sinais clínicos de refluxo, porque são esportes de longa duração, que forçam muito o sistema todo gástrico, respiratório, e isso acaba tendo consequência. Então você começa a entender que assim, aí o dentista que não entende, ele vai lá e vê os desgastes, mas ele não sabe por quê. O que ele acha que é porque é Coca-Cola, tá tomando muita Coca-Cola, por exemplo. Não tem nada a ver, tá muitas vezes relacionado ao esporte. Então ele acaba o quê? Diagnosticando errado, conduzindo o tratamento errado, não consegue nem caminhar com o paciente, então ele planeja errado, faz manutenção errada, então ele vira um ciclo no paciente que ele não resolve o problema do paciente. E nós, como dentistas, a gente está aqui para resolver o problema. O problema é que o paciente chegou com uma queixa principal. A odontologia do esporte pode influenciar diretamente o desempenho de um atleta em competições de alto rendimento? O que a gente tem hoje de evidência científica é relacionada a processos infecto-inflamatórios. Tá? Então, por exemplo, protetor bucal aumenta desempenho? Não. Isso não tem evidência científica. Ele está ali só para amortecer força e proteger. O que a gente tem aqui, pacientes que têm doença periodontal, então gengivite, periodontite, pericoronarite, lesão periapical, esses processos infecto-inflamatórios crônicos, eles impactam em tecidos musculares. Então eles atrapalham uma hipertrofia muscular. Então quem acompanha muito futebol já percebeu casos às vezes de atletas, jogadores de futebol, que eles se lesionam com frequência. Então ele lesionou um músculo, por exemplo, passou 2 meses, ele lesionou de novo. Aí recupera o atleta, 2 meses e resolveu de novo. E aí a última escolha em alguns clubes de futebol é assim, já tentou de tudo, vamos ver se alguma coisa dentista que às vezes está correlacionada com a odontologia. Só que a gente nunca vai conseguir provar de fato que é uma infecção bucal que ocasionou aquilo ali. Mas como a gente entende que a boca está interligada ao corpo, isso com certeza tem uma influência. Mas a gente nunca vai conseguir fazer um estudo com essa evidência de causa e efeito tão exata. Mas a gente tem estudos em laboratórios, em ratos, estudos comparativos anteriores. A gente tem alguns estudos de casos clínicos, que é o que a gente tem hoje de evidência. Eu imagino que talvez não seja algo diretamente ou totalmente da odontologia, mas quem respira pela boca, também, ou quem é síndrome do respirador bucal, pode ter um impacto no desempenho aeróbico, né? Imagino eu que sim. Talvez a gente não participe totalmente do diagnóstico. Muitas vezes o paciente já... Eu estou imaginando um atleta de alto nível que tá, ou um jovem, né? Uma criança que está se despontando e é observado isso, ele já chega para o dentista para fazer algum tratamento com o diagnóstico, né? Mas faz parte da odontologia, também, né?
Por isso que, assim, a odontopediatria ela tem uma grande relevância também para pacientes atletas mirins. Porque começa por ela, a ortodontia, a odontopediatria. Porque realmente faz todo sentido a questão respiratória. Mas aí vai num adendo. Por exemplo, o Michael Phelps é um respirador bucal. O Ronaldinho Gaúcho é um respirador bucal. Por que eles chegaram ao... O Ronaldinho é um exemplo... um alto nível? Por causa da posição que ele jogava. Se o Ronaldinho, o Cássio do Corinthians. Então, assim. Mas esse aí. Esse é craque, pelo amor de Deus. Coloca um frango de verdade, isso aí agora aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca. Brincando, pelo amor de Deus. Se for do Corinthians, vai pôr um frango também do Palmeiras aqui. Olha a batida direta pra economizar a frangada. Mas por que eles se destacaram tanto? Porque devido à posição com que eles jogam. Então, se o Ronaldinho Gaúcho fosse lateral, ele nunca teria se despontado, porque ele precisa de questões respiratórias, ele precisaria de ter uma respiração eficiente, porque ele teria que ir e voltar ao mesmo tempo. E o Ronaldinho Gaúcho, quem acompanhou ele, sabe que ele fazia um sprint, ele corria 10 segundos, era um passe e um chute. E ele não conseguia voltar correndo. O Michael Phelps, a mesma coisa. Por quê? Natação. Natação, qual que é a respiração predominante? Boca. Então, em tese, a respiração nasal para ele não atrapalhava a performance esportiva. Sim. Talvez atrapalhava questões de qualidade. Sono. Isso, outras questões fora do esporte. Então, essas especificidades estão relacionadas também até o tipo de modalidade esportiva e o tipo de posição. Mas se você pegar, com certeza, a gente perdeu muitos talentos. Talvez porque era um respirador bucal. Em bases, assim, sabe? E ainda na odontologia, eu imagino também que, de maneira geral, eu acho que quem é atleta ou pratica esporte em alto rendimento é uma pessoa preocupada com a saúde. Sim. E se essa pessoa é preocupada com a saúde, ela é preocupada com a saúde bucal também. É um raciocínio que eu faço, não sei se é verdade, mas assim, se a pessoa pratica esporte, uma coisa dela é se preocupar com a saúde. Se ela se preocupa com a saúde, ela se preocupa com a saúde bucal e tem uma boa saúde bucal e, eventualmente, tem uma boa dentição. Mas se esse paciente não tem uma boa dentição ou se ele tem dor, ele passa a se alimentar mal ou errado e isso pode prejudicar o rendimento dele também, né? Você fala assim... Mas isso é verdade? Sim. Não necessariamente. Não é todo mundo. A gente observa que há uma diferença em perfil de modalidades esportivas de pessoas que realmente cuidam da saúde bucal e outras que não cuidam. Mas esse não cuidar, eu acho que também está muito relacionado a questões culturais. Acho que a gente vive num país realmente... O futebol é um grande exemplo, em que o clube de futebol eles buscam atletas em outras regiões do país que culturalmente não têm esse conhecimento e nem valorizam isso. Que muitas vezes o futebol ele faz com que a criança ela cresça muito rápido e ganhe dinheiro muito rápido. Então se ela nunca teve essa cultura de ensino dentro de um clube de futebol que precisa cuidar de saúde bucal, ela vai chegar lá com 16, 18, 20 anos sem se preocupar. Eu já fiz avaliação clínica em clube de futebol de Série A, de grandes jogadores que ganham grandes salários altos e que tinha raiz residual, biofilme, dente quebrado. E como que você vai lá chegar para esse atleta e falar assim, olha, isso está atrapalhando seu desempenho? Porque na cabeça dele, o que ele vai entender? Já cheguei aqui, tô ganhando muito dinheiro, essa menina vem aqui falar para mim que isso impacta? Não é uma correlação verdadeira. Em tese seria, mas não é. Então, essa ideia de que achar porque o atleta ele cuida, não necessariamente, depende da modalidade. Tá? Mas aí é uma construção cultural. A gente vê hoje o próprio Palmeiras, o Vitor, que é o dentista do Palmeiras, ele tá lá há mais de 25 anos. Então, ele tem todo um trabalho na base do Palmeiras que já é cultural dos atletas irem ao dentista. Time de categoria elevada. Sim, o Atlético Mineiro, a mesma coisa. O Marcelo Lasmar também tá lá desde 94. Então, já tem uma cultura no clube de que a odontologia é importante. Então, eles têm toda uma relação multiprofissional que todo médico, ele conversa com o dentista, conversa com o nutricionista em prol desse paciente atleta. Então, essa criança, ela cresce lá na base, no sub-10, no sub-11, no sub-12, sub-15, já condicionada que o dentista faz parte. Se um dia ele trocar de clube, ele já entende a importância de um dentista. E tá bom, recebi um paciente aqui no consultório que é um atleta. Não profissional, mas pode ser uma pessoa atleta amador. Tipo, um atleta amador de alto rendimento, que ela treina. A gente já recebeu várias pessoas aqui, né? Eu treino natação todos os dias, eu faço competição de natação, eu faço competição de mountain bike, seja lá o que for.
Existe um protocolo de atendimento diferente para uma pessoa que não é um praticante nesse nível? A abordagem odontológica deve ser diferente? Ou a gente só adiciona uma camada a mais de cuidado, de orientação? Ou como que isso deve ser abordado? Assim? Abordagem no sentido que o paciente atleta, ele é um paciente que ele possui meta. Né? Então, ele tem objetivos específicos que ele almeja chegar. Então, por exemplo, um ciclista, um maratonista, ele quer correr 5K, quer correr 10K, quer correr 15, ele quer correr a maratona no final do ano lá de 40 km. Então, isso é uma meta específica, ele tem um planejamento. Quando esse paciente chega para você, você tem que estar a par dessa meta dele, para ele entender a importância que é da odontologia de atrapalhar ou poder ajudá-lo a ele alcançar essa meta. A questão é que você saber fazer esse acolhimento e não... O que eu vejo às vezes muito dentista que ele não dá relevância e importância a essa meta do paciente. Pratique. Não, ele tem um objetivo bem específico. E atletas são disciplinados para isso quando eles têm algo em mente de treinar, de se alimentar. A questão esse acolhimento é ser importante, de dar valor a esses objetivos que o seu paciente tem, só que você só sabe ele se você pergunta. Porque você falou atleta de alto rendimento. Ser um atleta de amador de alto rendimento. Porque às vezes a gente tem praticante de musculação que ele pratica 3, 4 vezes na semana, ele quer ganhar massa muscular e às vezes ele nem tem acompanhamento nutricional. Então, assim, ele é um atleta amador, porém ele não é um alto rendimento, ele não tem essa dedicação. Então, esse acolhimento ele tem que ser diferenciado. Você tem que respeitar essa ideia dele para que ele se conecte com você. Porque o que eu vejo é que, às vezes, o próprio atleta, como ele não tem conhecimento que existe um dentista que entenda esse universo dele, tudo que você falar pra ele vai ser novidade. Então, ele não entende que, às vezes, ele vai reclamar pra você que os dentes dele estão amarelados, ele quer fazer um clareamento, mas ele não entende que é devido a essa rotina que há 10 anos ele tá praticando e por isso que os dentes dele amarelam muito rápido. E esse acolhimento de você entender faz total diferença pra ele observar em você que você entende a realidade dele. Entendi. Interessante. Agora, como que a gente vai fazer a odontologia do esporte chegar mais na população atleta amador, atleta... Eu imagino que talvez o melhor... Eu estou imaginando aqui. Você estava falando, estava pensando. Muitas das pessoas que querem desenvolver treino, seja lá qual esporte, praticar o esporte numa performance melhor, vai passar por um nutricionista. Então, eu não sei se isso já existe porque, né, não atendo, não é minha área de foco, assim, mas talvez o melhor contato do dentista que quer atender esse grupo de pacientes, talvez seja estabelecer contato com um nutricionista. Estou imaginando que às vezes é mais fácil do que com um médico, porque talvez seja mais frequente esse grupo de pessoas irem no nutricionista do que irem num médico de esporte ou num fisiologista, seja lá o que for. Eu não sei se esse é o caminho mesmo, para estabelecer, porque até para o próprio paciente ter conhecimento de que existe e isso pode estar impactando ele, como você falou, né? Sim, é um caminho também. A gente tem 2 grupos que são muito fortes nesses pacientes. O profissional de educação física, que está muito próximo deles, e o nutricionista. Só que a gente vê que hoje eles também não têm noção nenhuma dessa relação entre odontologia e desempenho esportivo, por exemplo. O nutricionista ele não tem noção do que tudo aquilo que ele prescreve para o paciente dele vai passar pela boca. E o paciente mais impactado e o profissional mais impactado é o dentista. Então, é um caminho a gente também trabalhar com esses 2 profissionais, primeiramente, que são os que mais têm contato com o paciente atleta. Então, eu acho que você, os outros colegas que são referências de odontologia de esporte no Brasil, tem que lutar, uma coisa que eu sempre me atentei, assim, tem que lutar para participar dos congressos de nutrição, para os congressos de educação física, para de alguma forma dar uma aula na grade daquele aluno que está se especializando em nutrição esportiva. Eu acho que o início de tudo é na pessoa que está se formando, né? Porque não em quem já se formou e já está caminhado, mas nos novos nutricionistas, os novos educadores físicos, para que a mensagem comece a ser passada. Então, eu imagino que buscar participação em
congressos dessas áreas, encontros científicos dessas áreas, eu acho que talvez seja o caminho. É um caminho também. Inclusive, aí teria outras horas, o próprio médico, fisioterapeuta, né? Só que isso em clube de futebol hoje, ele já acontece. Mas quando a gente vem pra realidade, a gente vê uma certa... não seria dificuldade, mas Resistência? Resistência de outros profissionais. Né? Então, a gente vem trabalhando, mas tem que pensar que hoje nós somos... Assim, hoje na odontologia do esporte são 45 especialistas apenas. É pouca gente. Mas pensar que eu e o Ivan, por exemplo, a gente já formou mais de 300 dentistas. Capacitamos eles em odontologia do esporte, que também pode nos ajudar nisso. Eu sempre falo isso nos cursos. Tem vários caminhos. Um deles é esse. Outro caminho também é questões de comunitário, de cunho social, que isso é importante, porque é a hora que você realmente dissemina bem na base. Odontopediatria e ortodontia é uma outra área importante, porque você também já pega a pessoa criança e vai condicionando ela. É um outro caminho. A abordagem também no consultório odontológico é importante, de você falar que isso existe, porque o que a gente sabe é que a maioria não sabe que existe. E uma outra abordagem hoje que tem as redes sociais. Então a gente tem vários caminhos. E cada um vai se integrar em um. E cada um vai fazer a sua parte dentro disso. Quando eu fiz um outro podcast uma vez lá na Isto É Bem-Estar, com a Paola Machado, e ela é profissional de educação física. E eu conversando com ela antes e conversando durante o podcast, ela não sabe, nunca tinha escutado falar nada sobre isso. E é muito interessante. Aí a gente foi trocando umas ideias em relação a como que a própria Federação de Educação Física, não, a entidade da educação física, não sabe nada. E ele tem uma certa resistência. Tem muita gente ainda que não... eu acho que talvez você é muito acostumado a trabalhar de forma interdisciplinar. Já é uma realidade, acho que para vocês, muito grande. Mesmo assim, eu vejo que ainda tem certas resistências que assistindo aula, assim, para algumas coisas, você imagina para algo que ainda é novo. Mas são os caminhos. A gente tem vários. Mas eu sozinha não vou conseguir abordar todos de uma vez. Então, eu acho que um outro caminho que eu tenho, que eu tô fazendo hoje, é formar, capacitar novos dentistas para que eles possam... Exatamente. Pessoal, se você tá gostando desse papo, duas coisas. Não deixe de assistir os outros episódios que a gente já tem aqui com pessoas incríveis que passaram por aqui, comentando sobre estilo de vida, saúde, medicina. Vale a pena conferir. E outra, não deixa de dar o joinha aqui e compartilhar com os colegas que possam se interessar e se impactar com a nossa conversa. Deia, mudando um pouco de assunto. A dieta do atleta, do esportista, é ácida? Ela é ácida e ela causa corrosão dentária. Sério? Corrosão igual no ferro? Assim? Isso. É isso. Que ácido corróido. Entendi. Na verdade, a dieta do atleta ela é cariogênica e corrosiva. É óbvio que para eu trabalhar mais com envelhecimento, eu falo do ácido, mas ela também é muito cariogênica. Porque a base da energia do atleta é o açúcar. Então, a maioria dos atletas, principalmente atleta amador de alta performance, ele consome muita e ele necessita de uma demanda energética de muito açúcar, cariogênica. Então, por isso que até as orientações, até a base de orientação de higiene bucal, ela é importante para você também evitar que esse paciente tenha lesões de cárie, acúmulo de biofilme, gengivite, etc. E também é ácida. Então, por exemplo, gel de carboidrato, triatletas, ciclistas, praticantes de esportes de longa duração, o gel de carboidrato é um gel que corrói as estruturas dentárias. Mas o quanto que precisa, qual a intensidade dessa alimentação, dessa bebida, precisa estar em contato com os dentes para provocar isso? Eu digo assim... Qual é a intensidade do contato? O gel de carboidrato é porque o cara tá lá na corrida, vai colocar e vai ficar na boca, ele vai correr mais 3 horas na maratona e vai ficar aquilo, ok. Mas o cara que tá treinando na academia, que faz o gel de carboidrato, mas depois vai beber água. Beleza. O que a gente tem que pensar é assim... a gente não tem essa resposta de artigo científico, falar assim, olha, se você consumir 3 vezes, a gente não tem isso. O que a gente tem é que, quanto maior a frequência de consumo, maior o risco. Há risco, né? Só que, praticante de musculação, por exemplo, ele vai consumir um pré-treino. Esse pré-treino é ácido? Uma creatina, geralmente que eles consomem bastante. Hoje a gente tem muita atleta que consome creatina, não é com água, mas é creatina com
vinagre, creatina com limão, creatina com vinagre, limão e própolis, porque foi prescrito por um nutricionista e um nutrólogo. Muito bem, esse paciente, a hora Mas que ele vinagre é bom mesmo? Não tem nenhuma evidência, não. nada. Questões comerciais, aí entra também as questões comerciais. Vinagre? Vinagre de maçã ainda, questões comerciais. Inclusive, a gente já fez um vídeo, eu e a Ana Cecília, pode colocar aqui, viu, o link do vídeo, a gente falando sobre isso. Então, assim, é um combo ácido. Esse paciente, a partir do momento que ele consome essa creatina, como é um pré-treino, ele vai consumir toda vez que ele for treinar. Então, se ele treina todos os dias ele vai consumir. E aí ele vai pro treino dele. No treino dele, a gente tem uma queda de fluxo salivar. E a gente tem que pensar que a saliva é o nosso fator de proteção biológico principal frente à cara e frente ao ácido. Um treino de... 1 hora. Mas um treino intenso, certo? Isso, no treino fofo aí não, né, gente? Um treino intenso, normal. Então, 1 hora você tem uma... lógico. Desidratou. Você desidrata, então você tem todos esses aspectos que impactam. Não tem aquela proteção. Se você tá treinando e não está suando, aí é problemático. Você tá treinando fofo. Aí não vale. Assim como essa paciente, ele consumiu a creatina, tá corroendo os dentes e ele vai fazer treinos de força, por exemplo. Travamento. Então, amolece a estrutura dentária, trava o dente. Desgaste dentário, sensibilidade, dentes amarelados. Então, isso é uma consequência. O paciente que vai, por exemplo, pratica ciclismo, triatleta, uma coisa é ele fazer o uso de um gel de carboidrato 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Ah, André, eu faço isso só 1 vez na corrida que eu faço durante o ano. Isso aí não é um problema. Mas e o dia a dia dele? Então, ele toma 5 xícaras de café por dia, ele faz um shot de limão, um shot da imunidade, ele pratica jejum intermitente. O dia a dia dele também é preocupante, porque a grande questão do ácido é frequência. Tá. E aí, ok, a gente não vai mudar esse hábito dele. Acredito que a gente não vai, você não vai me fazer isso, né? Não cabe a nós, né? A gente pode até orientar. Mas o que a gente pode fazer para proteger possíveis danos na estrutura dental, de erosão, etc. Ai, Deus. Não, eu tô seguindo a nomenclatura da IADR, só isso. Não, só isso. A IADR, né? Eu sei. Eu só tô seguindo a nomenclatura. Tô brincando. Não, tá certo. Como que a gente pode fazer para fazer com que esse paciente não tenha prejuízo na estrutura do dente por conta da vida que ele tem, assim? Aí que entra o problema. O atleta, ele se torna um desafio justamente porque a gente não consegue evitar que isso aconteça. Por exemplo, você pratica natação. Você é um sommelier de vinho. Então, você mesmo sabe que quanto maior a intensidade e frequência de consumo de vinho, maior as consequências na saúde bucal. Sim. Uma paciente praticante de natação, numa piscina clorada de forma incorreta, é a mesma coisa. Eu vou falar pro cara que nada e falar assim, olha, para de nadar, um atleta de amador, um atleta de alta performance? Não. Eu posso corrigir algumas questões, mas eu não consigo evitar que isso aconteça. O atleta é um grande desafio justamente porque eu não consigo remover fatores causais. Eu não posso realmente pedir para ele parar de um gel de carboidrato. O que eu consigo hoje é minimizar. E para minimizar, por exemplo, o primeiro deles é o uso de protetor bucal para esportes de treinos de força, estabilidade corporal e concentração. E aí hoje a gente tem protetores bucais específicos para modalidades. Então um protetor bucal para quem pratica luta é uma espessura. Protetor bucal para quem pratica musculação é outra. Inclusive a gente tem um curso aqui na São Paulo Dental Studio, tá? Então também vou pôr, Tércia, põe o link com maiores informações. Tem que fazer, na verdade. São obrigatórias na vida, uma delas é isso. E aí orientações, por exemplo, conhecimento com cremes dentais. E, inclusive a gente também tem um curso de cremes dentais aqui na São Paulo Dental Studio. Porque se é um paciente que ele tem risco à cárie e risco ao ácido, eu preciso de um creme dental que seja adequado para as duas situações. Então ele precisa ter o dentista precisa ter esse conhecimento para prescrever para o paciente dele. Não é só qualquer protetor bucal. Além de outras orientações da importância da higiene bucal, o uso de um protetor bucal, enxaguar a boca sempre após o consumo de bebidas ácidas como o energético, vinho, gel de carboidrato, pré-treinos. Então essa dica não é só para atleta, certo? Essa questão de enxaguar... Porque a gente entra na questão do ácido, né? Então você, não sou atleta, não sou esportista, mas adoro o seu vinho, assim como eu
né? Sente, você ainda precisa fazer esse hábito, né? Porque senão você não sente É todos isso, os aromas que o vinho pode Pois é. proporcionar. E aí é um hábito ocupacional, a gente chama isso de hábito ocupacional. Porque para você poder consumir este vinho, você precisa fazer esse movimento. Ou seja, o movimento de bochechar, você aumenta o tempo de contato do vinho e ainda gera essa fricção. O que você pode fazer? Ou você para de tomar vinho e faz isso, ou você vai minimizar. E a questão do escovar o dente é verdade mesmo? Tomei o meu shot da imunidade 7 horas da manhã. Tenho que sair de casa às 7h25 para chegar no trabalho na hora. Não escovo o dente? Escovo no trabalho? Isso é polêmico. Cadê a Ana Cecília? Ela que mandou fazer essa pergunta. Com certeza. Ó, hoje a atual evidência científica que a gente tem é que não faz diferença esperar. Na verdade, assim, você pode consumir o ácido, fazer um enxágue da boca e escovar os dentes. Tanto faz na hora como faz depois. Porque a perda estrutural dentária ela já vai acontecer. Independente. Então, toda vez que a gente consome ácido, a gente tem uma perda estrutural do dente. Claro que se esse ácido ele é muito fraco, se essa frequência é muito baixa, ela se torna insignificante. E acho que tem muitos fatores associados, né? Por exemplo, a qualidade da saliva. Exato, também a qualidade de saliva que é importante. Agora, se um paciente que ele tem baixo fluxo salivar, qualidade ruim, ele consome ácido todos os dias, respira pela boca, tem, por exemplo, o consumo de limão, que é um dos ácidos mais fortes que a gente pode colocar na boca, não tem como a gente fazer milagre. Né? O dentista hoje não é milagreiro, a gente pode orientar e, na verdade, a gente vai estar sempre gerenciando esse paciente. Tá? Então, por exemplo, o paciente que tem sensibilidade, ele não vai mudar esse estilo de vida. Eu vou dar condições para gerenciar essa sensibilidade. Toda vez que ele vir no dentista, vai ter que refazer certos protocolos, porque o estilo de vida dele vai impactar nessa sensibilidade. E isso vale também para quem é sommelier, né? Significa que se você toma um vinho uma vez ou outra, isso vai acontecer? Demoraria muito tempo. O problema é que quem trabalha com isso, né, uma pessoa que trabalha com vinho, ela consome isso todo dia. E é um ácido forte, né? Então o vinho tem um ácido forte que vem da uva. Então aí se torna um problema. E aí só que é um paciente específico para isso. Com relação ao mercado de trabalho, assim, do dentista, como que você acha que... Quais são as oportunidades? Né? Isso é um nicho de mercado pouco explorado ainda? Você acha que assim, existe espaço para um dentista falar assim, nossa, acho que eu tenho uma oportunidade aqui, como eu enxergo, por exemplo, na área que eu ministro o curso, né, que é odontologia para pacientes oncológicos, que existe uma oportunidade e que, se bem aproveitada, pode ser bem importante para quem gosta dessa área que eu gosto e ministro o curso. A odontologia esporte caminha dessa mesma maneira. Sim, existe um nicho e esse nicho é potencialmente importante do seu ponto de vista de, eu gosto, estudei e agora eu vou fazer dinheiro com isso? Você acha que isso é algo que... Sim, pensando que, como a gente conversou lá no início do podcast, que é uma população que ela existe já, ela já está no nosso consultório, porque todo mundo hoje atende pacientes, atletas amadores, praticantes de musculação, crossfiteiros, jogadores de beach tennis, não sei se eles vão sumir daqui uns anos, mas porém, hoje eles são atuais. Então, e há uma tendência que sempre vai ter esse incentivo. Substituído já pelo pickleball, não é? Vão surgindo outros, tá vendo? Então já tem que aprender sobre pickleball, tá vendo? E é uma tendência que sempre vai ter esse incentivo para a prática de esporte. Considerando, e isso foi algo que eu enxerguei lá atrás, porque quando eu aprendi odontologia de esporte, quando eu fui estudar o que era, eu enxergava isso só dentro de um clube de futebol. Só que aí, quantos clubes de futebol a gente tem na Série A? Pelo menos. Não. 20 clubes na Série A. Aí você imagina, você conseguiria empregar 20 dentistas do esporte ali dentro. E que geralmente vão ficar muito tempo dentro de um clube. Então você restringiria muito. E aí, nisso que eu olhei o mercado, que você abre assim, as possibilidades. Então tem a Série B, tá? Mais 20 clubes. Só que a Série B já não... Exato. Aí Série C não vai... Entendeu? Aí não chega. Então o foco seria a Série A. Até quando eu fui aprofundando dentro de livros de medicina do esporte, nutrição esportiva, de perceber que, e os atletas que estão no nosso consultório? Que foi aí que eu falei assim, eu não quero caminhar por esse lado, porque se eu caminhar só pelo lado de atletas de clube de futebol, o nicho de mercado seria muito pequeno. Como que eu vou dar um curso
onde eu não consigo fornecer mercado de trabalho para o dentista. E aí eu falei assim, aí eu fui estudar aprofundado sobre isso, comprei livros, a gente vai estudando e eu percebi, putz, a odontologia não fala sobre esse perfil, o atleta amador. Que aí eu fui entendendo que o crossfiteiro, o lutador de jiu-jitsu, esse pessoal que não é profissional, estavam no nosso consultório. Aí amplia muito. Porque aí eu tô falando hoje de 415 mil dentistas disponíveis para atender 50 milhões de brasileiros. Então, existe. Só que há um trabalho ainda a ser feito. Né? Eu acho que é diferente do seu público, porque o seu paciente, eu acho que está envolvido com muitas questões emocionais, do próprio risco de acontecer alguma coisa que talvez alerte mais o dentista a querer solucionar esse problema. Além do que eu ainda acho que você tem muito a caminhar de questões educacionais em relação ao dentista. Porque, por exemplo, na minha faculdade a gente vê muito pouco sobre isso. E acredito que a maioria das faculdades também. Eu sou formado há mais tempo que você, né? Mas não existia nada, zero. Foi uma disciplina que foi algo completamente ausente na minha formação. Então, e você vê, teoricamente numa super faculdade, né? Exato, Unicamp. Então. E na minha também, eu posso falar a mesma coisa, você vê muito pouco. Só que hoje atualmente, lá na UF, existe ligas relacionadas a esse tema. Mas eu me formei sem saber quase nada. E aí você acha que quando a odontologia de esporte se tornou uma especialidade, isso teve um impacto positivo? Teve. Porque aí você ganha uma autoridade frente ao tema. Porque antes, se não é uma especialidade, até próximo, até para você conversar com médico, nutricionista, fisioterapeuta, profissional de educação física, se não é uma especialidade nem dentro da odontologia, você não tinha respaldo nenhum para conversar. Então isso ganhou um reforço positivo para a área. Significa que resolveu todos os problemas? Não. A gente está na fase 1 de disseminar essa ideia da odontologia do esporte, da existência do paciente atleta. O seu paciente precisa se enxergar como atleta, o dentista precisa enxergar que ele atende atleta. E a partir do momento que ele enxergar que ele atende um atleta e ele educar esse paciente, aí sim ele consegue rentabilizar nesse sentido. Rentabilizar, você precisa de um protetor bucal, você precisa de programas preventivos específicos, você precisa disso, precisa daquilo, esse acompanhamento. Aí você consegue fazer valer a pena o estudo que você teve. Mas em nenhum momento no curso eu sempre falo assim, você vai terminar o curso agora sábado, segunda-feira vai chover atletas para você. Não, há um processo que precisa passar, mas eu vejo que hoje, talvez que é o que você enxergou lá atrás, um oceano azul. Em que quem caminha primeiro, né, vai ganhando esse espaço. Nesse assunto, eu sou formado 12 anos antes que você, e hoje você já está com 12 anos de formado, certo? Então a gente tem exatamente o dobro assim, dos tempos. E eu obviamente que assim, eu sou ansioso, e quem não é ansioso, e quem não quer se dar bem, quem não quer ter, né, um consultório estável, né? Mas acho que você percebe junto comigo, pelas nossas experiências aqui com uns jovens que vêm aqui fazer curso, estagiar, enfim, existe uma certa atropelo, né, em não querer dar o tempo ao tempo e não entender que a carreira da odontologia, a carreira médica, existe uma curva, né? Para 99%, 95% das pessoas. Algumas têm atalhos, outras têm sorte ou oportunidade, não sei, alguma coisa que fez com que o caminho fosse mais curto, mas de maneira geral existe uma curva e essa curva demora bastante tempo, né? Demora bastante tempo e nem todo mundo tem a paciência, porque existe a comparação não só com quem já está em outro estágio, né? De uma pessoa, por exemplo, que se formou há 3 anos, se comparar com você, ou se comparar com outras carreiras, como advocacia, como mercado financeiro, outras áreas que trabalham de uma forma completamente diferente por vários aspectos, até por necessidades, né? Assim, do quanto que aquele profissional precisa se especializar e adquirir de conhecimento, não que não seja, pelo amor de Deus, mas para já começar um estágio na vida, sob o ponto de vista econômico, financeiro. Então, mudando do assunto da odontologia de esporte, mas caminhando para o jovem, se você tivesse se formado agora, que caminho que você teria? Você teria mudado alguma coisa nessa trajetória? Você falou assim, poxa, nossa, olha,
tenho 12 anos, eu tenho 24 anos de formado. Talvez se eu tivesse seguido daquela outra forma, tivesse conseguido algo antes. Ou não, acho que o caminho é esse mesmo, porque eu sempre tive uma visão muito reta de que é o estudo que vai me levar. É o estudo, é a paciência, é a prática, estar ao lado de pessoas boas, criar uma rede de conexão que vai me levar ao sucesso. E por conta disso eu coloquei metas na minha vida. Que metas assim, são para ser cumpridas, mas é muito mais objetivos. Então eu tive objetivos do tipo, aos 30 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça, né, lá quando eu me formei, que eu queria ser mestre, doutor e especialista. Então eu coloquei isso como, sim, eu preciso, porque eu acho que isso, aos 30 anos, eu já vou ter quase 10 anos de formado, e isso vai trazer uma bagagem para mim de toda a experiência que o ambiente acadêmico proporciona. Eu vou ter anos de sofrimento, vamos dizer assim, do ponto de vista de eu não vou ter regalias, mas eu vou ter minha vidinha ali e em busca de algo maior ali na frente. Mas que eu vejo que a maioria dos jovens hoje não quer esse caminho, né? Eu, pelo menos ao meu redor, eu vejo uma diminuição de pessoas cumprindo as etapas da pós-graduação, que acho que são muito importantes para a odontologia, da maneira como tem que ser feito. Então, fazer o mestrado, mas fazer o mestrado de verdade, não um mestrado mais ou menos, um mestrado pelo título. Porque a minha visão, não é o título de mestrado que vai posicionar você em outro patamar. É o que você absorveu durante o mestrado, as coisas que você conquistou ao longo do mestrado, principalmente a confiança de pessoas e os contatos que você fez, do que, sou mestre pela USP ou pela Unicamp, seja lá por onde for. E se eu continuasse, porque hoje é possível, na maioria das vezes, eu continuo no meu consultório, com a minha vidinha, mas uma vez por semana, uma vez e meia por semana, eu me dedico ao meu mestrado. E aí você vai terminar com as mesmas questões, sem ter vivido esse tipo de questão que eu não sei se falta alguém orientar o aluno ou falta paciência, fala assim, não, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, não, mas... Então, como que você... O que você sugere, o que você acha que esse jovem dentista ou pessoa que está se formando deve seguir? Você acha que é importante para ele na formação ter a base da pesquisa, do estudo? Como que você enxerga isso? Eu sempre falo assim pro pessoal mais novo, quando eu tava, por exemplo, pra mim, eu acho que todo dentista tinha que fazer mestrado. Mas fazer o mestrado não para comprar o título, é o que a gente começou lá no início falando. Você tem que saber aproveitar esse processo. Muitos se enganam que acham, agora eu tenho um título de mestre. Se você só tem um título de mestre, não faz diferença de nada. E isso é o que eu vejo hoje muito, o erro de muitos alunos, que eles saem da faculdade por não saber justamente o que quer, o que fazer, deixa eu fazer um mestrado, como se o mestrado fosse resolver alguma coisa. Chega, e um mestrado não é fácil. Não é fácil você lidar com as questões do mestrado. Então ele entra, se frustra pra caramba, porque ele ainda continua sem saber o que ele quer, mas vai terminar e tem um título de mestrado na mão que ele não sabe o que fazer com esse título de mestrado. Aí vai ter que se aplicar, às vezes, a dar aula lá para ganhar muito pouco, então ele vira um ciclo infinito de revolta que não leva a nada. Então, eu sou a favor de fazer o mestrado, mas desde que você saiba usufruir do mestrado. Então saiba, igual você levou, a questão de criar confiança, rede de relacionamento, saber trazer isso para a sua carreira, a estratégia de carreira que você está planejando. Eu sempre tive assim, em mente que sucesso ele demora a chegar. Isso foi uma coisa, acho que muito do meu pai. Ele sempre falou assim, se você conhece alguém que chegou a um sucesso muito rápido, você já desconfia, que não é assim que as coisas acontecem. Demora muito, tem que ter paciência. Então isso é uma coisa que eu tive no meu pai, então eu nunca tive essa pressa. Falar, meu Deus, preciso de muito dinheiro, tanto que eu fui fazer mestrado, passei por todo o processo do mestrado, eu dividi a bolsa no mestrado, então terminei, fui fazer o doutorado, e nunca foi na questão de comprar título, nunca foi uma questão importante para mim. Mas
a importância foi eu saber aproveitar aquele momento. E eu indico para todo a graduação, quando eu vou dar aula para graduação, eu coloco no final do slide, por exemplo, a minha viagem para o Catar. Porque foi uma realização de um sonho, só que eu falo para eles, gente, demorou 10 anos pra eu conseguir realizar esse sonho. Mas eu consegui, para assistir a Copa do Mundo. Então, tenham paciência com esse processo, mas saibam ter estratégia com a sua carreira. Eu escolhi fazer pós-graduação porque eu achava que era importante para mim, não pelo título, mas por tudo que ela pode proporcionar. Quem sabe utilizar a pós-graduação, utiliza ela muito bem. Sim. Mas o que eu vejo hoje é muita gente utilizando por compra de título. E aí a gente gera vários problemas. Então eu sempre indico assim, você formou, vai trabalhar. Até a odontologia do esporte. Muita gente pergunta assim, recém-formado, você acha que eu faço odontologia do esporte? De jeito nenhum. Vai trabalhar primeiro. Que diferença você tem hoje de formado para fazer uma especialização que ainda tá criando mercado? Não. Vai trabalhar. E às vezes fazer até outra especialização antes. Porque até para você entrar numa odontologia do esporte, você tem que estar amadurecido em outras áreas. Então eu sempre falo assim, trabalha, ganha mão, erra pra caramba, para depois você realmente buscar na sua carreira uma especialização em que você aproveite de fato. Porque até o recém-formado que faz qualquer tipo de especialização endo, dentístico, não aproveita. E a maioria deles sai frustrado porque eles falam assim, eu acho que eu não aprendi. Não aprendeu porque você entrou no momento errado. Então para você entrar numa especialização, você tem que estar já com mão, né? O jovem, como eu tô falando jovem, talvez até 8, 9 anos de formado, eu ainda, na minha visão hoje, talvez eu no passado não considerasse, mas hoje eu entendo que sim, mas vamos colocar os primeiros 5 anos. Nos primeiros 5 anos pós-formado, ou você adquire um hábito do estudo, assim, de estar se conectando com novas disciplinas. Meu exemplo, né? Além dessa área hospitalar, pacientes com câncer, sistemicamente comprometidos, eu sempre gostei muito da área clínica e especialmente de endodontia. E até eu decidi fazer endodontia, eu fiz endodontia no meu 6º ano de formado. Mas todos os anos, do ano que eu me formei até o ano que eu fui fazer a especialização, eu fiz um curso por semestre de endodontia. Sim. Eu escutei diferentes professores, diferentes filosofias, aprendi, desaprendi, errei, até eu chegar na especialização. Porque aí você chega maduro. E o que aconteceu? Só que isso exige investimento. Ao invés de eu ir viajar, eu comprei os cursos, eu comprei o motor, eu comprei o microscópio, eu fui adquirindo, mas eu não estava preocupado, não passava pela minha cabeça comprar um carro, comprar um apartamento ou ir viajar. A minha visão era, eu preciso ser bom, porque daí vai ser tudo vai ser muito mais fácil, né? Com certeza. Eu imaginava dessa forma. E aí o que acontece? Obviamente que eu sempre gostei muito de estudar e eu fiz a especialização quando eu estava no final do meu doutorado, mas então eu tinha uma bagagem científica, acadêmica, facilidade nessa área, mas eu terminei a minha especialização com 2 artigos publicados na International Journal of Endodontics, casos clínicos da especialização. E aí o que acontece? Quando você termina, e obviamente eu tive mais facilidade para dominar os casos do que todos os outros meus alunos, meus amigos da turma da graduação, você é convidado para ser professor naquele grupo. Mas por quê? Porque existe um processo, era natural isso acontecer. Então, o que eu fico imaginando acontecendo é que o jovem ele tá fazendo curso de atualização em dentística, sei lá onde, e o sonho dele é terminar esse curso e ser professor assistente. Mas assim, não é dessa forma, ou senão vai ser manco, vai ser errado, com vício. Então, é isso que eu acho que tá faltando, sabe? Das pessoas assim, eu quero me especializar, pode ser em qualquer área, tá? Não era nem área, eu quero fazer administração odontológica, clínica odontológica. Você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que conhecer as bases de tudo, criar networking, criar base de conceitual. Estabelecer vínculo de confiança também. Mas, e assim, Odu, na época da minha faculdade, uma coisa que eu sempre tive em mente é assim, eu vou fazer monitoria porque pode ser que eu precise disso de algum momento. Aí eu ia lá fazer monitoria.
vou fazer monitoria de novo, porque agora eu quero fazer em outra área, porque pode ser que a minha faculdade inteira foi assim. Então eu participei de 2 monitorias, PET, entrei para iniciação científica, eu falava assim, vai que eu preciso disso, né, desse conhecimento em algum momento. E não é que depois ele realmente me ajudou, porque lá no início da faculdade eu não falava, eu vou fazer mestrado. Eu falava, não, vou voltar para Goiânia. Voltar pra Goiânia, começar a trabalhar lá. Mas aí as coisas na faculdade, eu falei assim, vou fazer muito. E eu sempre estava envolvido em tudo da faculdade, porque eu sempre falava assim, pode ser que eu precise disso em algum momento. E aí você vai amadurecendo. Então, eu sempre fui uma pessoa que estava envolvida em tudo e eu era assim, como é que é? Mão para toda obra, não é? Pau para toda obra. Então era sábado, domingo, segunda, terça, noite e tal. Porque eu entendia que eu tinha que aproveitar aquilo ali. Se eu fosse usar isso em algum momento, e de fato foi o que aconteceu. Porque eu acabei, por exemplo, conhecendo o Paulo. E dentro do grupo de pesquisa dele, onde a gente tinha essa visão. E aí isso vai abrindo caminhos, vai estabelecendo um vínculo de confiança. Não foi de um dia para noite que assim... E você vê assim, a história se repete, né? Porque assim, a mesma história que eu tava contando é a sua, é a da Ana Cília, é a do Paulo. Sim, as histórias se repetem. Então, eu acredito ainda no exemplo, né? Então, você mira alguma coisa na carreira, quem são aquelas pessoas que eventualmente são exemplos? O que eles fizeram, né? O que eles fizeram, porque assim, não mudou muito. Em 10, 15 anos, não mudou muito. Algumas coisas mudaram, mas não mudou. Uma das coisas que mudou, que eu quero até conversar agora aqui, é sobre rede social. Mas não mudou muito, né? A trajetória não vai ser muito diferente. E o que eu percebo que às vezes o jovem, ele não entende você como um exemplo. E uma vez eu levei uma chapuletada assim de uma aluna, porque eu tava num papo, assim, uma aluna de mestrado. Eu tava num papo assim com ela, e eu estou entendendo que se eu tô orientando uma pessoa, se ela está me acompanhando na minha rotina clínica e de pesquisa, estou entendendo que ela admira e que ela entende que eu sou um exemplo. Eu imaginava isso. E eu estava conversando sobre esse assunto e a resposta assim, mas quem disse que eu considero você um exemplo? Então, assim, depois disso, isso foi um grande choque para mim, porque todas as pessoas que eu acompanhei e eu segui, eu tinha aquelas pessoas como algum tipo de exemplo. E depois disso, eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de uma pessoa estar ao meu lado, me acompanhando, fazendo mestrado comigo e não me considerar de alguma forma como um exemplo. Isso realmente pode acontecer. E foi importante aquilo para mim porque abriu um alerta, de certa forma me traumatizou, até para eu ficar um pouco mais... Eu era uma pessoa... Procurava falar um pouco mais de... Olha, eu fiz assim, olha, foi assim. Uma orientação. Uma orientação, mas não uma orientação da pesquisa, sim. uma orientação da vida mesmo, né? E eu sou um pouco mais reticente agora, porque primeiro eu preciso ter certeza que aquela pessoa realmente quer saber o meu trajetória, ou se ela tá ali por outras questões, sabe? Mexeu, assim, foi um choque, assim, pra mim, sabe? Mas eu percebo que isso é um pouco do jovem, do novo. Assim. Eu vejo que o jovem hoje, ele é muito assim, mas isso não é justo. Sim, gente, mas a vida não é justa. E se você não é herdeiro, a gente tem que correr atrás, né? Pra isso. E não tem como realmente fugir. E você tem que estar... A ambiência de você estar perto de pessoas que podem... ter uma trajetória que você almeja ou chegou em algum lugar que você almeja faz total diferença. Você só vai estar próximo de alguém que você olha e fala assim, olha o que essa pessoa conquistou ou está conquistando, eu quero também chegar nesse momento, ou às vezes até mais rápido, e em tese acontece isso de forma mais rápida, porque você tem alguém que está te guiando. Em tese acontece assim, né? E aí entra, exatamente, e aí entra num outro aspecto do jovem hoje, que eu percebo, assim, você também deve perceber, mas que eu percebo, e eu acho bonito isso, tá? Assim, do jovem conseguir realmente, assim, fazendo o caminho direitinho, né? Ele conseguir um destaque, conseguir uma posição, com um tempo, como você falou, eventualmente até menor do que nós mesmos. Nós mesmos. Mas aí um outro aspecto que eu vejo dessa... Que pode ser um choque geracional também que eu tô tendo, mas que eu observo, assim, né? Pode ser. Mas talvez falte maturidade suficiente para aquela pessoa perceber
quem realmente abriu as portas para ela e ser grato a. Sim, né? não, é outro aspecto. Sim. Poxa, olha só o que eu consegui agora. Obviamente que eu tenho o meu mérito, eu tenho minha, né? Eu tive coragem de fazer e cumprir, mas, poxa, quem são as pessoas que Me ajudaram a chegar aqui onde eu tô? E é uma coisa que, assim, eu tenho muito forte isso em mim, assim, sabe? Que, obviamente que nós somos uma construção, mas, assim, eu sempre coloco nas minhas aulas até quem são as pessoas que realmente foram muito importantes na minha trajetória. E são pessoas pontuais, assim, não são mais do que 10. São pessoas que, olha, aquela pessoa, olha o que ela trouxe pra mim de oportunidade, aquela, então... Eu vejo, às vezes, no jovem de hoje, é que ele quer que, se você tiver ao lado dele, que você já entregue tudo pronto. E que é um outro defeito. Ele não entende que ele vai ter que buscar isso de alguma maneira. Ele tem a trajetória dele e que, geralmente, nós estaremos aqui para guiá-los. Sim. Então... Tem você e a Ana aqui, vocês não vão chegar assim, ó, tá fácil, tudo pronto. Não nem é o papel e nem deveria ser. Mas um guia do que já foi feito. Eu falo quando vou chegar mais rápido, porque vocês já passaram e erraram em algumas coisas que talvez vocês direcionando as pessoas façam, olha, eu fiz isso aqui não funciona. É nessa linha. E só que o jovem de hoje não, ele quer ganhar muito bem, muito novo, sem ter realizado muita coisa, né? Então, o que você realizou para realmente você tá merecendo esse ponto? E demora, não adianta, assim, sucesso, você ser uma referência, as pessoas quererem estar perto de você, demora. Sim, mas dá para, agora entrando no último assunto e um pouco mais polêmico, pra gente não se alongar demais aqui nesse papo, senão acho que vai precisar abrir vídeo e tal. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. A questão da rede social. Porque, obviamente que ela tem um papel muito importante, mas tem muita deturpação e a gente sabe isso, a gente vive isso. Por outro lado, o lado que eu quero falar, assim, mesmo sob o ponto de vista positivo, tá? Pessoas do bem, querendo engajar o bem e levar conteúdo e informação. Esse é um aspecto que eu quero abordar. Você não acha que existe excesso de informação, o excesso de conteúdo, isso potencialmente pode cansar as pessoas que poderiam ser consumidores dessa informação, desse conteúdo? Porque é tanto que a pessoa fala, nem quero, mas chega, não dá, cansei. Acho que tem esse lado, eu sempre fico me questionando, sabe? Assim, porque eu entendo que existe todo outro lado dos influenciadores da odontologia de fama rápida e ascensão e Ferraris e etc. Nada contra ter Ferrari, mas a forma como a exibição, essas coisas que trouxe e com muito pouco conteúdo, ou com muito pouco questões importantes para a odontologia, seja para o paciente, de conteúdo informativo para o paciente, né, nesse âmbito, ou seja para o profissional, se você está mais voltado para o ensino e pesquisa. Mas para aquelas pessoas ali que o meu nicho de pessoas que eu convivo, de maneira geral, são pessoas muito bem formadas, muito bem preparadas, que estão com a melhor das boas intenções, mas que tem hora que cansa. Você não acha isso? Que, assim, como dosar isso? Isso vai ter que ser um controle individual. Eu não vejo isso como algo que vai desaparecer tão cedo. Rede social. Só para ter uma ideia, o Facebook ainda é a rede social mais acessada do mundo. Então isso significa que ainda tem muita gente que não migrou para o Instagram. E muita gente que, assim, daqui a uns anos, na verdade, vão surgir outras redes sociais. O excesso de conteúdo, ele é presente e realmente é algo que anda fazendo, assim, a gente consumir esse tipo de conteúdo. Há um excesso, mas hoje, assim, você tava falando, eu tava pensando, eu vejo que a única forma de você controlar ou evitar isso seria de forma individual. Eu acho que isso não vai existir nada. Na verdade, as pessoas vão sempre fazer com que a gente fique lá na rede social. Isso vai ser uma exigência cada vez maior presença em rede social. Eu vejo só se a pessoa realmente saber dosar o uso, por exemplo, de redes sociais. O que a gente vê hoje não é o que acontece, né?
por diversos fatores. E quando você enxerga que o comportamento humano ele está se relacionando com redes sociais cada vez mais, fica difícil você não estar ali. Mas eu também entendo que, inclusive a gente já teve essa conversa, que para que você esteja na rede social, você também tenha que ter uma base sólida de conhecimento para poder estar ali falando. Apesar de a gente saber que tem muitos influenciadores que estão ali, né? Mas eu acredito que para você começar na rede social, você precisa pelo menos estar embasado com conhecimento. É a base de qualquer coisa para que você possa estar ali. Para você estar seguro, não falar realmente besteira e não causar desinformação. Mas eu não vejo que isso acontece, é um excesso, mas eu não vejo que isso vai ser resolvido, vai diminuir. Na verdade, assim, há uma tendência que isso vai aumentar. E outras plataformas. Então, o TikTok ainda não chegou em muita gente, eles almejam muito mais. Hoje tem o Kawaii, que é outra mídia de relacionamento que existe. E vão surgir outros. A questão, eu acho que é do nosso cuidado também de ter esse controle dessa dosagem. Eu concordo também, concordo com você, que vai ser uma coisa individual, que é difícil a gente controlar. Entrando o outro assunto agora é o seguinte, existe uma pressão, entre aspas, talvez para as pessoas acima de 60 plus, não existe essa pressão de estar na rede social. Eu tenho que estar na rede social. Mas para as pessoas mais jovens, estudentistas, vou falar assim, jovem, existe uma certa pressão do tipo, eu preciso estar na rede social para saberem que eu existo. E aí que eu acho que algumas pessoas estão perdendo um pouco prumo. Para você estar na rede social, você não precisa se transformar num influenciador, seja lá para quem, seja para o paciente, seja para outro profissional, seja lá para quem. Você não precisa ser um influenciador, você não precisa influenciar ninguém. Minha visão, tá? Eu acho que você pode cumprir o seu papel ali, olha, eu existo, esse aqui é meu trabalho, você é bem-vindo aqui, seja como professor, né? Esse aqui é meu curso, esse aqui é minha pesquisa, ou como dentista, ó, esse aqui é meu trabalho, eu existo, minha clínica existe, porque o que eu entendo que é importante, porque a maioria das pessoas acaba verificando, né? Putz, eu fui indicado para ir lá no doutor fulano. Deixa eu ver quem é o doutor fulano. Nossa, olha, a última postagem dele foi em 2019. Será que ele tá vivo? Porque hoje em dia acho que tem um pouco disso. Então, estar presente, ter postagens recentes, é muito, acho que para isso. Eu acho que 90% dos dentistas teriam que se engajar nessa situação. E não em, de repente, agora eu quero ser influenciador, mesmo que seja para os meus pacientes, e ficar despejando conteúdo, porque vai ser pobremente absorvido. Eu acho que deixa isso para pessoas reservadas que fazem grande parte do seu trabalho na rede social, né? Então, é isso que eu... Du, que aí a gente vai pensar que, assim, quando você enxerga o Instagram como... É uma plataforma de oportunidade, porque as pessoas estão no Instagram. Mesmo não querendo... Mesmo que a pessoa 60 plus esteja na rede social, não está ativa em forma de postagem, mas ela está, ela usa. Então hoje você vê que eu digo na forma de sim, postar. Mas então, só que essa pessoa está ali. Então hoje, por exemplo, o TikTok, eles têm números crescentes de pacientes aposentados, indivíduos aposentados que estão no TikTok. Então você tem que pensar assim, tudo bem, hoje eu não quero estar ali, mas se acontecer um movimento de dentistas próximo a você, que começa a estar na rede social, há uma tendência grande de que eles vão aparecer mais para o seu paciente do que necessariamente você. Então você vai ter que ter uma fidelização muito grande de pacientes para conseguir segurar eles ali em você. Porque hoje a influência da rede social é muito grande. Assim, querendo assim, não acho justo, não gosto. Não, tudo bem, mas hoje é uma realidade. E dentro do marketing... Mas veja assim, é uma coisa que... Você está com câncer. Ou alguém recebeu um diagnóstico de câncer. E essa pessoa está procurando um oncologista. Ele vai procurar no Instagram. Vai procurar no Instagram quem tem mais seguidor. Fala assim, eu vou procurar o meu oncologista no Instagram. Sim. Deixa eu ver quem tem mais seguidor.
Ou quem ou quer quem tem aquele. Eu tô baseando puramente no Instagram. Sim. Não, ou aquele cara ali que tem as postagens dele, que ele mostra o dia a dia básico dele, ó, eu atendo aqui, meu consultório é aqui, eu atendo nesse hospital, esses são os meus trabalhos. Ou o cara que... Não, eu super concordo. Pra mim é a mesma coisa. Assim, se eu quiser procurar um dentista, eu vou procurar o dentista que faz malabarismo ou o cara... Sim. Esse é o meu pensamento. Então, entendeu? o que aí, Edu, a gente entra numa seara assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque você tá vendo com a sua ótica. E a sua ótica, você vai ser crítico em relação a isso. Mas quando a gente amplia pro brasileiro, não é. Infelizmente, não é. O certo seria, você não vai buscar um dentista por número de seguidores. Sim, as pessoas hoje buscam dentistas por através de seguidores. Infelizmente, ela busca através de dentistas que ele... Ah, gostei desse dentista engraçadinho. Infelizmente. Se a gente fosse pautar só pela nossa ótica, realmente nem a gente estaria lá. Ah, porque você não vai decidir nada. Não, mas as pessoas decidem. O brasileiro decide. Isso a gente tá vivenciando. Tanto que a gente vê notícias direto de pacientes, por exemplo, que foi médicos, não gostou, foi um lá que era blogueiro, deu um problema na cirurgia, aconteceu alguma coisa. Ah, por quê? Porque eu achei que ele falava bem, ele tinha... Porque eles usufruem. E se você já entender que a rede social ela funciona dessa maneira e quem realmente leva a sério a rede social de uma maneira de falar da forma correta, com embasamento científico, se você não tiver lá, a desinformação ela vai ser muito maior. Porque os pacientes vão estar... E eles vão estar sendo influenciados, assim, eles vão receber essa quantidade de conteúdo e às vezes de pessoas que não são qualificadas. Então, que pelo menos você esteja de maneira, não uma frequência diária, mas que esteja presente para desmistificar ou também combater esse tipo de profissional que ele vai estar lá. E o seu paciente, ele vai ver esse profissional. Então, esse é o ponto. Que se a gente falar, todo mundo que fala, não concordo com isso, vou sair daqui. O número de gente que vai ser desinformada vai ser muito grande. E isso é um ponto que, infelizmente, as pessoas estão em rede social. É algo que a gente não vai conseguir mudar. Mas eu vejo que você não precisa fazer dança. Eu acho que você não precisa fazer escândalo, você não precisa mostrar Ferrari. Eu acho que não é por aí que é o caminho. Eu acho que tem como você fazer um bom trabalho. Fazendo o básico bem feito, fazer o conteúdo ali para você chegar em pessoas que às vezes nunca ouviram falar sobre isso. E foi algo que eu vi para mim dentro da odontologia do esporte, que se eu não tivesse em rede social eu nunca conseguiria fazer um curso. Porque que dentista que ia lá na PCD e falar assim, olha, sei lá, eu acho que eu quero estudar odontologia de esportes, tem alguém para me indicar? Se ele for chegar lá no CRO, entendeu? Então, sim, é um novo mundo, né? É um novo, e você entender que você precisa estar ali, não por uma questão de aparecer, de você querer ser o grande influenciador, não, porque eu preciso estar ali para as pessoas conhecerem. Eu posso agregar conteúdos para pacientes e para dentistas, para o seu público-alvo, e não precisa ser nada assim radical, dancinha, Ferrari, tal, helicóptero, não precisa disso. E se você faz esse trabalho coerente, você vai ver que isso você chega na sua base de pessoas que acreditam no seu trabalho. E da mesma forma você está lá para combater aquela pessoa que está desinformando, que são muitos, e no fim eles são a maioria. Então eu acho importante. E a rede social, ela como mercadologicamente falando, é o mesmo que se você andasse na rua e um monte de panfleteiro ficar assim, quer isso? Seria a mesma coisa. Sim. Você vai passando até a hora que você vê algo que é interessante, algo que você acredite. Então eu vejo ela na rede social numa ótica de favorecimento para nós. Mas ela não é tudo. Então eu falo sempre para os dentistas no curso que a base principal é o conhecimento. Não é você se jogar lá e falar, não, estude primeiro, tenha esse conhecimento, até para você ter mais confiança, para você passar conhecimento, assertividade, e as pessoas passarem a te conhecer. E eu percebi que ao longo do tempo, hoje você gera um network muito grande. Sim. Então eu montei um grupo de odontologia do esporte, então, tem um paciente que me procurou aqui que precisa de dentista, um amigo dele lá no Rio de Janeiro. Quem tem? Quem possibilita isso é a rede social, o WhatsApp. Se não existisse o WhatsApp, como que eu ia me ligar a esses dentistas? Sim. Então tem pontos positivos. Tem como tudo negativo e positivo, mas eu acho que se a gente souber usar isso a nosso favor e de forma do bem, né, pensando assim, ela é muito proveitosa. Né? Então, por isso que eu acho relevante que o dentista esteja, mas que ele entenda como utilizar essa ferramenta. Então, eu acho que é necessário como um marketing, mesmo que ele olhou lá assim, foi lá no Google, Dr. Eduardo, mas hoje as pessoas vão fazer o quê? Será que ele tem Instagram? E vai no Instagram e você tem um Instagram. Pô, legal, olha, tal, tem... Então hoje ele é um currículo também que ajuda. Tem muita gente que ainda procura no Google.
mas que ele vai olhar o seu Instagram, ele vai usar. Pode ter certeza, né? Então, a hora que você traz isso pro seu lado nessa ótica, fica mais fácil você lidar com a existência da rede social. Então, porque às vezes eu vejo gente assim, não... É horrível, não deveria. Sim, não deveria, mas existe e você tem que aprender como outras coisas vão acontecer nos próximos 10 anos que às vezes não tem como você lutar contra. Sem dúvida. Né? Beleza, Dé. Muito obrigado pelo nosso papo aqui. Ó, passou rapidaço. Passou rapidaço. Não vamos dividir em 2 episódios. Pela a sorte da Tércia. E eu quero deixar gravado, não sei quando vai passar esse episódio, que o Corinthians vai ser campeão. Não sei. Diz ele que não, mas vai ficar gravado. Segunda divisão, né? Vai ser campeão. E diz o Du que o Palmeiras vai ser campeão do Brasileiro. Eu tô falando que não vai ser. Vamos ver quem vai acertar? Atropelou já. Vamos ver. Como é que atleta cumprimenta o outro? Não, pode ser também. Pode ser. Beleza. Pessoal, se você gostou desse nosso bate-papo, se você gostou das informações que a gente trouxe aqui, do conhecimento que a Andrea trouxe, não deixe de assistir os outros episódios que tem aqui nesse podcast com assuntos diferentes, mas sempre relacionado à área da saúde, estilo de vida, bem-estar. Às vezes a gente explora alguns outros horizontes, como um livro, um vinho. Hoje a gente explorou assuntos diferentes e tudo meio que ao mesmo tempo agora. Não deixa de deixar o seu joinha, compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de conversas. Isso é muito importante para nós, para que esse nosso projeto consiga seguir cada vez mais. Beleza? Muito obrigado, valeu, Débora. Obrigada pelo convite, viu, gente? Valeu. Até mais. Tchau.